Porque assim como tem esses policiais que foram inclusos, também você pode ter alguém aí, né, da sua família, ou algum conhecido seu, que precisa também das informações que o Wallace Basto traz hoje para o programa Câmera em Foco. Então, eu te peço que você compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe nos grupos dos WhatsApps, né, e vamos entrarmos junto, como toda semana nós estamos fazendo aqui pela TV Goitacá, com a sua participação. Isso é muito importante. Wallace, como começou essa história? Bom, Evandro, muitas pessoas, elas, como eu já falei de início, elas entram numa situação dessa de PAD, de processo administrativo disciplinar, e elas não têm conhecimento, né, de tudo que possa acontecer dentro de um processo desse. A Polícia Militar, desde 1981, ela, com a mudança do Estatuto Policial Militar, ela modificou esse regulamento. Então, as normas, em 1981, com a mudança do Estatuto, elas foram modificadas. E de que maneira? Para os antigos, para os policiais militares, a gente entende, a gente chama isso de mamador. Mamador é o quê? É uma publicação em boletim, Evandro, de que o oficial que pega um processo administrativo desse para fazer, ele vai fazer de forma como estão aquelas orientações que foram publicadas num boletim, num determinado boletim de 1981. Então, isso tudo, todas essas ilegalidades nasceram justamente porque os responsáveis pelo processo administrativo na época, eles fizeram uma interpretação equivocada da norma. Então, o que aconteceu? O que foi que aconteceu depois disso? Todos os oficiais, eles passaram a fazer os seus processos administrativos disciplinares com base nessas informações. E nesse mamador, como era chamado, né, nesse documento que deu início a todas essas ilegalidades, houve uma distorção da interpretação do Estatuto. E o Estatuto, ele é a lei que regulamenta se o policial militar ele vai permanecer ou não na corporação. Então, tudo nasceu de uma interpretação equivocada e essa interpretação equivocada, ela permanece até hoje. Então, Evandro, eu vou dizer para você hoje que nós vamos abrir a caixa preta das exclusões arbitrárias na corporação. Então há uma promessa, como eu falei para você, há uma promessa do Wallace. Hoje ele vai abrir a caixa preta, né, que é algo muito sério, e hoje ele vai revelar, ele está aqui baseado em documentos, né, e ele hoje veio para esclarecer essa situação da PM, os excluídos da PM do estado do Rio de Janeiro. Tem até aqui um companheiro que ele diz assim, o Adilson Machado, que está aí acompanhando o programa, ele diz assim, ó: os excluídos de forma covarde pedem socorro, né? É uma palavra muito forte. Os excluídos pedem socorro. E o Wallace hoje está aqui como a voz desses excluídos. Sim. E eu tenho certeza, Wallace, que esse programa, ele é um programa muito sério. Quem acompanha o Câmera em Foco, ele é um programa muito sério e vocês terão grandes respostas após esse programa. Eu acredito muito na força do jornalismo, das redes sociais, principalmente do programa Câmera em Foco. Eu acredito. Vamos nós. Evandro, como eu disse, né, a origem de todas essas ilegalidades, ela se concentra, e eu vou dizer aqui qual é o boletim. O boletim número 129 de 21 de agosto de 81. Hoje qualquer pessoa pode acessar esse boletim, porque ele está disponível na rede mundial de computadores. Nós temos aí um grupo de sargentos que eles transcreveram, eles colocaram em PDF todos os boletins desde que a corporação começou. Eles digitalizaram todos esses boletins e hoje nós podemos acompanhar onde
Cada boletim foi publicado em sua época. Então, repito, e vocês anotem, o boletim número 129, de 21 de agosto de 81, ele traz o formulário de conselho de disciplina e a legislação específica. Então, em 1981, quando foi modificado o estatuto, fizeram, como eu disse, esse mamador para que os oficiais do Conselho de Disciplina fizessem exatamente do jeito que está aqui. Então, não é estranho a gente saber que um coronel de polícia, por exemplo, ele não pode modificar um decreto. Está lá dentro da pirâmide de Kelsen, né, para quem estuda direito, a hierarquia das normas. Então, o que fizeram na época, em 1981? Um determinado comandante-geral, ele simplesmente resolveu criar o quarto voto. Uma vez que o decreto 2155 ele estabeleceu 3 oficiais para fazer o julgamento do praça, que supostamente, né, ele pode ser excluído da corporação, o comandante-geral da época criou o quarto voto simplesmente através de uma publicação em boletim. Então, já começam as ilegalidades ocorrendo, Evandro, desde 1981, quando um comandante-geral, quando um coronel de polícia decidiu que ele poderia mandar mais do que o governador. Porque quem emite um decreto é o governador, não é o comandante-geral, não é um coronel de polícia. Se inverteu o caso, né? Então, o quarto voto já é uma teratologia, como é conhecida essa expressão no direito. É uma coisa monstruosa, é uma coisa que não existe. Mas ela existe, Evandro, até o dia de hoje? Sim, até o dia de hoje, quando acaba um conselho de disciplina, Evandro, o PAD, em vez de ir para as mãos do comandante-geral, como ensina, como diz o artigo 12 do decreto 2155, e ele vai para a mão do comandante da unidade onde serve o acusado. E esse comandante-geral vai emitir um voto, um parecer. E muitas das vezes o comandante-geral, Evandro, ele discorda do conselho de disciplina e vota a favor do que decidiu o comandante da unidade. E o policial militar é colocado na rua de forma ilegal. Então, a origem do quarto voto também está aqui nesse documento, que a Polícia Militar de hoje já tomou conhecimento dessas ilegalidades. Então, Evandro, como eu disse no começo, nós começamos esse movimento em 2018, os excluídos. A gente construiu uma associação. Essa associação, um determinado sargento de polícia, ele criou essa associação, e essa associação congregou dentro dela mais de 1.500 associados. No dia 16 de setembro de 2019, essa associação levou para frente da Alerj, para as escadarias da Alerj, esse grupo de policiais, e lá nós fomos chamados, na época, eu, o sargento e outras pessoas, fomos chamados dentro do gabinete do comandante-geral, e a corporação resolveu criar a Carpad. Então, hoje existe, dentro da legislação da Polícia Militar, Evandro, uma comissão responsável por analisar cada processo desse que a gente dá entrada na corporação, e eles vão ver se existem ou não vícios de nulidade. Se aquela exclusão ela se baseou na legalidade, né, se ela obedeceu às formas da lei, se ela foi feita por autoridade competente, ou seja, se existem ou não vícios anulatórios dentro desse processo. Se existe, essa comissão deveria levar ao conhecimento do comandante-geral que a autoridade com poder e competência para anular esse ato. Todo mundo também sabe que o artigo 80 da Constituição do nosso Estado diz que quando a autoridade toma conhecimento de uma ilegalidade, ela tem o dever de anular o ato administrativo. Então, Evandro, não é poder anular o ato administrativo, é o dever. Passa do poder discricionário para o poder vinculado. Existe a ilegalidade, o ato deve ser desfeito. Wallace, uma pergunta, até tem um internauta aqui perguntando: quem tem o dever hoje de
resolver essa questão de vocês? Hoje, nós temos aqui falando em solução e resolver. Nós temos aqui, né, quando era Major Sarita, né, hoje era Tenente Coronel Sarita, hoje ela é oficial responsável dentro da corporação para fazer a análise de todos esses processos que sabemos hoje. Deve ter lá na Carpad mais de 700 processos para serem deliberados. A Carpad foi modificado por uma resolução, por uma nova resolução, e ela teria o prazo de 60 dias para terminar os processos. Mas a Coronel Sarita diz que é impossível fazer isso dentro de um espaço tão curto de tempo. Bom, Evandro, se a Coronel Sarita entende que não existe formas de fazer isso dentro da lei, por que ela não pede ao comandante-geral para aumentar o número de oficiais dentro dessa comissão? Porque a gente sabe que todo dia o boletim da corporação ela abre conselhos de disciplina. Então, se a corporação ela abre conselho de disciplina para excluir, também deveria ter um número idêntico de oficiais disponíveis no sistema para verificar se esses processos eles cumpriram a legalidade ou não cumpriram. Entendi. Então hoje a associação de vocês, né, ela é quem toma toda a frente dessa ação, está à frente, né, lutando nessa causa que para muitos parece ser impossível, né, Wallace? Para muitos parece, para quem está de fora. Então, mas eu vejo nos seus olhos que há uma garra muito grande dentro de você e você sabe que você vai vencer essa luta, né? Sim. Eu acredito na lei e no direito, Evandro. Eu não acredito que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muitos advogados, a gente tem conhecimento disso, eles entendem que cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém pode dizer o que vai sair de lá. Eu penso o contrário. Eu acho que o juiz, se ele for motivado, né, se ele for estimulado, se for levado para ele uma ação bem explicada, com bastante provas, com bastante materialidade, eu acho que o juiz ele não vai contra a prova dos autos. Nós temos, por exemplo, aqui no meu caso, né, que é exemplo, aliás, todo esse projeto que a gente iniciou, Evandro, ele começa do meu caso. Porque em 2015 eu ingressei com uma petição solicitando que a polícia enfrentasse 12 vícios de nulidade. Um ano depois, ela me dá uma decisão sem enfrentar nenhum dos 12 vícios. E desde lá eu venho peticionando, entrando com recursos, inclusive em outros órgãos, hierarquicamente acima, e nós hoje, eu hoje tenho mais de 300 processos administrativos, onde nenhum deles enfrentou qualquer vício de nulidade que eu tenha apresentado. Então a polícia ela usa a estratégia do silêncio administrativo. E o que é o silêncio administrativo? Você pergunta por João e a administração pública responde sobre abacaxi. Você pergunta sobre churrasco, a administração pública responde sobre espeto, ela responde sobre tempero. Então, não adianta você discutir com uma pessoa que ela não quer enfrentar os vícios que ela próprio praticou, que ela próprio, Evandro, cometeu. Nós conversamos antes aqui de iniciar esse podcast sobre uma fábula de La Fontaine que fala sobre... Que é muito interessante, né? Que fala sobre a grama é azul. Então, para quem conhece essa fábula, vai saber que a gente não pode discutir com uma pessoa que ela já tem como verdade, por exemplo, que o comandante-geral ele goza de poder absoluto, que ele pode simplesmente discordar do conselho e colocar na rua. E é isso que estão nesses recursos. Existe várias decisões publicadas em boletim que a assessoria jurídica, esses peritos na matéria, eles declaram aqui, em nome do comandante-geral, que o comandante-geral teria poderes absolutos, que ele poderia discordar do conselho e colocar na rua. Mas se a gente fizer isso, Evandro, se isso fosse possível, para que serviria um conselho de disciplina? Um conselho não serviria para aconselhar?
Mas a gente sabe, Evandro, que não é o Conselho de Disciplina que julga o policial militar. A gente sabe que quem julga, na verdade, são esses assessores jurídicos na matéria que trabalham dentro dessa caixa preta. Caixa preta chamada Corregedoria, que a gente promete que nesse podcast de hoje nós vamos abri-las e revelar todos os seus segredos. Interessante, Wallace. Você começa a relatar o problema, né, que vocês estão enfrentando, a luta que vocês estão enfrentando. E me vem à memória que o caso de vocês é parecido com um caso muito parecido aqui em Campos, né? Em 2008, foram aproximados 2.300 guardas, foram afastados também das suas funções devido a um TAC, né, que chegou à cidade de Campos. E todos os guardas foram afastados e continuam com a carteira assinada, né? E eles lutam na justiça pelo retorno ou receber os seus direitos, né, que é o certo, né? E eles lutam. E parece que eles falam para a justiça: eu sou guarda, o CAGED, todo o documento está tudo aberto ainda, mostrando que eles são guardas municipais. E eles falam para a justiça: eu sou um guarda municipal. É como se a justiça falasse assim: não, você é um lavrador, você trabalha com lavoura, você é um cortador de cana. Como se falasse assim, dessa forma, como você está relatando, como você deu o exemplo agora, né? Você está dizendo: eu sou um policial, né? E você olha para a justiça e ela fala: não, você não é um policial, você é um flanelinha. Né? Ela quer driblar o que está escrito e o que vale pela lei, do que você é de verdade. Então é algo muito que nos leva a um pensamento muito profundo, né? E que a justiça, que eu tenho certeza que tem alguém da justiça aí acompanhando o programa Câmara em Foco, porque toda semana tem, né? Que venha dar uma visão, né, para essa situação. Estamos aqui com o Wallace Bastos, representando os excluídos da PM, né, dos seguranças do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar mais um pouco aqui com o Wallace, porque nós vamos puxar um rápido intervalo, porque tem muita coisa aqui. Tem bomba aqui para soltar hoje no programa e eu quero que você compartilhe. Obrigado por todos que estão acompanhando. Hoje é recorde de compartilhamento, recorde aqui no programa Câmara em Foco. Isso vai continuar até o final, porque tem muita coisa ainda que você precisa ouvir e você precisa entender e saber também, tá bom? Estou aqui com o Wallace Bastos, que vai dar mais informação sobre o processo deles. Wallace. Então, antes de você entrar com os seus comerciais, o Evandro, ainda bem que você trouxe à luz essa situação também aqui que acontece em Campos. Deixa eu te lembrar, né, que eu sou oriundo do transporte complementar de passageiro e nós estamos na cidade do político, né, que tem alguma coisa com essa situação que a gente vai levar depois dos comerciais. Mas, antes dos comerciais, eu gostaria de te dizer que a situação de vocês, que você acaba de me relatar agora, é justamente a seara aonde deve ser decidida. Por quê? Se existe um TAC, é porque existiu uma ação civil pública. E se existiu uma ação civil pública, ela está no lugar certo. Por quê? Porque o Ministério Público é a instituição que ela vai dizer se a grama é verde ou se a grama é azul. Muito interessante. Então nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar, porque o Wallace promete abrir a caixa preta. E olha que tem muita informação aí pesada para mim e para você. Você quer acompanhar? Então compartilha aí, me aguarde 30 segundos. Eu volto em 30 segundos, eu prometo. Programa Câmara em Foco. Deixa eu falar com o meu diretor aqui antes dele cortar. Coloca exclusivo aqui, por favor. Coloca exclusivo aqui, porque hoje o programa é exclusivo, tá bom? Coloca aqui exclusivo aqui no rodapé para mim, que eu estou recebendo um grande convidado hoje, o Wallace Bastos. Coloca exclusivo aqui, produção. Minha produção é 10.
Ofereça à sua família uma viagem com segurança, conforto e o que há de mais moderno em hospedagem. Você encontra tudo isso visitando Arraial do Cabo e conhecendo a Pousada Central. Instalações super modernas, internet, ar-condicionado em todas as suítes, Wi-Fi, TV e um ótimo atendimento. Colaboradores altamente qualificados. Pousada Central, Avenida Getúlio Vargas, 76, Centro, Arraial do Cabo, a 300 metros da praia. Telefone 229-8804-1240. Estamos de volta com o programa Câmara em Foco. Fomos um intervalo muito rápido, como eu prometi, 30 segundos, e estamos aqui de volta. Ele promete abrir a caixa preta, né? E hoje ele promete muita informação aqui para o Câmara em Foco, e eu estou aqui com o Wallace Bastos. Wallace, e o processo de vocês, houve um erro no passado, né? Sim. Qual foi esse erro? Quando nós tivemos o político aqui da cidade, que foi secretário de segurança, e a esposa dele era a governadora de estado, o que ele fez? Talvez ele possa ter sido induzido em erro pelos seus assessores, e ele fez uma modificação, ele fez uma alteração no artigo 35 do RDPM. O antigo artigo 35 do RDPM, Evandro, o que ele diz? Ele diz que o processo administrativo ele deve respeitar o processo judicial, que é o mais importante. Então, após o trânsito em julgado, o artigo 35 anterior, o policial militar poderia passar a responder sobre o ato que ele praticou, mas deveria ter terminado esse processo judicial para ele então poder responder pela parte administrativa. E o que esse político fez? Ele alterou o artigo 35, onde o policial militar ele passa a responder cumulativamente ao processo administrativo e ao processo judicial. E como a gente sabe que o processo administrativo ele é bem mais rápido, então ele transita em julgado, entre aspas, dentro da polícia militar, e o policial militar é colocado na rua. E ele continua respondendo esse processo judicial, que muitas das vezes, lá na frente, o policial militar ele ganha o direito, né, de voltar para a corporação, porque ele foi julgado dentro do que o artigo 35 antigo dava direito a ele, por negativa de autoria ou inexistência de fato. Embora isso ainda exista hoje dentro do artigo 35, porque ele foi modificado os seus parágrafos, mas não foi modificado o seu caput. Então, o que acontece? A polícia, ela simplesmente ignora essa situação e diz que o policial militar, ele não pode voltar para a corporação porque ele teria, em tese, cometido um resíduo administrativo. Então, aqueles caras que a gente não pode discutir com eles dentro da corporação, eles entendem que, como a grama é azul, eles podem também interpretar a norma dizendo que o resíduo administrativo foi que colocou ele na rua. Não foi o PAD, não foi o processo administrativo disciplinar. Então nós temos uma ilegalidade que a gente não consegue que a administração pública reconheça, porque a própria corregedoria, essa caixa preta, são os oficiais que trabalham dentro da relatoria da corporação, que entendem, eles são os intérpretes e os aplicadores da lei. Então, Wallace, hoje se um deputado te ligar ou ligar aqui para a nossa produção, você pode ligar, você que é deputado estadual, liga agora 999
290734. Se coloca à disposição dessa corporação, se coloca à disposição do Wallace Basto, que veio hoje esclarecer para o programa Câmara em Foco tudo o que eles estão passando e o que eles estão vivendo desse sofrimento, que é um sofrimento, é uma luta, né? Que exige demais de quem está na comissão, de quem está na associação, se aprofundar em documentação, em artigo, processo, corre aqui, corre ali. Ontem você estava no Rio, hoje você está na cidade de Campos, aqui no programa Câmara em Foco. Então é uma luta, né? Então eu quero te fazer uma pergunta. Você que é a voz, como está aqui o pessoal nos comentários, ele é a nossa voz, o Wallace é a nossa voz, que estavam precisando há muitos anos. Um deputado estadual, ele tem o poder de resolver essa situação? Digo mais para você, Evandro. Nós fizemos essa comunicação de tudo que está acontecendo com a gente em cada um dos gabinetes da Alerj. Então, nós protocolizamos um ofício falando sobre todas essas ilegalidades, sobre essas irregularidades, porque a gente sabe, por exemplo, que é o deputado que é o fiscal do Poder Executivo. Então nós tivemos, na última segunda-feira, na semana passada, né, na frente da Alerj, quando voltou do recesso, solicitando que houvesse audiência pública. Por quê? Na última audiência pública, ela foi presidida por um oficial de polícia que também é deputado. E o que esse oficial de polícia fez? Parece que ele não sabe o que significa paridade de armas, né? Ele deu 2 horas para que a polícia militar esclarecesse sobre a Carpad e me deu 3 minutos para que eu fizesse a fundamentação das exclusões arbitrárias. Então, nós pedimos que houvesse, Evandro, essa segunda audiência pública, onde que a Polícia Militar vai poder responder sobre todos esses vícios anulatórios que foram apresentados, uma vez que, como eu disse, na paridade de armas, existe o contraditório e a ampla defesa. Como que vai existir, Evandro, o contraditório se o advogado não pode participar desse Carpad? Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Vendo tanta luta de vocês, eu ia perguntar como que o advogado consegue se aproximar para resolver a situação, a ter voz, né? Vai chegar num batalhão para conversar, ele consegue ser ouvido? Pior do que isso, Evandro. No dia 15 de dezembro de 2020, nosso escritório ele compareceu lá na Corregedoria de Neves, em São Gonçalo, onde funcionava a Carpad. Aliás, onde deveria funcionar até hoje, porque não houve nenhuma mudança na resolução. Mas, como eles não querem dar o contraditório aos advogados, eles mudaram a Carpad, sem alterar a resolução, para a primeira DPJM, lá no MEIA. Então eu tive uma longa e proveitosa conversa com a Coronel Sarita, era Major Sarita na época ainda, ela foi promovida recentemente. E nessa conversa eu expliquei para a Coronel Sarita todos os vícios anulatórios que ocorriam nesse PAD. Só que, na época, a Major Sarita, ela era subordinada ao coordenador, ao presidente da Carpad. Por quê? A resolução 242 de 2019, ela estabelece que o presidente da Carpad é o coordenador disciplinar. E a Coronel Sarita, hoje, ela é a coordenadora da Carpad. Ou seja, todos os nossos processos dão entrada pela corporação, vão para as mãos da comissão, que é presidida pela coordenadora Coronel Sarita, e a Coronel Sarita, ela é obrigada, está lá no artigo 9º da resolução 242, que essa ata de julgamento da Carpad, ela deve ser tramitada ao coordenador disciplinar. E quem é o coordenador disciplinar? É quem pratica todas as ilegalidades. É o intérprete e é o aplicador, bem como o orientador jurídico do comandante-geral. A pergunta que eu faço a você, Evandro, e a todos que estão assistindo esse podcast: será que o coordenador disciplinar vai dizer que orientou o comandante-geral a colocar centenas de policiais militares na rua de forma irregular? Evandro,
a gente não poderia estar sendo submetido a um procedimento administrativo aonde é o lobo que toma conta das ovelhas. Então, o presidente da Carpad, que é o coordenador disciplinar, que é o chefe da relatoria. Todos os processos de conselho de disciplina passam pela relatoria. É a relatoria que faz o texto da publicação que vai ser assinada pelo comandante-geral. Você acha, Evandro, que o comandante-geral tem tempo para pegar cada um desses processos e verificar se eles cumpriram ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal? Claro que não. O comandante-geral é uma pessoa bastante ocupada, porque ela é responsável pela segurança de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, essa parte disciplinar, existe o órgão técnico, e é esse órgão técnico que é responsável não só por cometer as ilegalidades, mas é o órgão técnico que vai orientar o comandante-geral se o que nós levamos para ele são vícios anulatórios ou supostas ilegalidades em abstrato. É isso aí. Estamos recebendo hoje aqui no programa Câmara em Foco o Wallace Basto. O Wallace veio trazer um assunto muito importante. São homens e mulheres que foram excluídos, de uma forma covarde, como relatou aqui alguém aqui no comentário, o Adilson Machado. Gravei até o nome dele, Adilson Machado. Ele diz que ele foi covardemente afastado da Polícia Militar. E hoje vocês estão nessa luta. Por que eu perguntei se hoje um deputado estadual, porque foi dentro do estado do Rio de Janeiro, então eu perguntei por quê. Porque nós temos vários deputados estaduais que poderiam abraçar essa causa e resolver. E eu quero deixar aqui um desafio, estamos num período eleitoral. Sim. Estamos entrando num período eleitoral. E eu quero aqui, o Wallace, junto com você e com toda a corporação afastada, levantar aqui um desafio para os deputados estaduais. E eu vou citar os nossos deputados de Campos, porque é minha cidade. Nós temos 2 deputados estaduais aqui na cidade de Campos. Mas eu quero lançar esse desafio para todos os deputados. E eu quero pedir à minha produção e o advogado também do programa Câmara em Foco TV Goitacá que faça contato com todos os gabinetes dos nossos deputados estaduais do Rio de Janeiro para que possamos ouvi-los, o que eles têm a dizer sobre essa causa. Porque é uma causa muito importante para ser resolvida. Sim. São vidas, que estão em lutas do que é seu de verdade, buscando o que é seu. E eu quero lançar aqui um desafio, eu quero chamar a atenção aqui, eu tenho liberdade para isso, porque nós somos uma emissora de TV. E eu quero lançar um desafio para os deputados que dizem nas redes sociais que eles são a favor da polícia, do bombeiro, e por aí vai. Eu sou a favor, eu luto pela segurança pública. Se você luta pela segurança pública, lute com o Wallace Basto, lute com essa equipe que está com ele, lutando para alcançar os seus objetivos que eles sabem por lei que eles têm o direito. Então, já que vocês, deputados, vocês nas redes sociais dizem que estão ao lado da segurança pública, então lute, faça contato com o Wallace para que vocês possam ouvi-lo e ajudá-lo. Eu quero deixar o desafio aqui pedindo ajuda ao deputado Bruno Dauares para que você possa estender as mãos para o Wallace Basto e toda a sua associação. Entre nessa luta com eles. Você tem o poder para isso. Você é um deputado estadual. O programa Câmara em Foco, ele te pede essa ajuda. E vamos estender também ao segundo deputado estadual da nossa cidade, o Rodrigo Bacelar. São 2 deputados, Wallace, que são muito próximos do governador, o Cláudio. E hoje eu peço a vocês, abrace essa causa dessa associação, entre nessa luta, porque eu tenho certeza que vocês podem ser a chave para abrir a porta. Vocês são a chave que eles precisam para abrir a porta que está trancada.
E vocês podem ter certeza, o reconhecimento virá de Deus para vocês. Eu sou Evandro Ribeiro, estou lançando esse desafio para vocês, porque há um grito de uma corporação pedindo socorro. Socorro. Hoje eles não conseguem entrar para falar com o comando, não conseguem entrar para falar, mostrar o que eles têm para mostrar para o comando, aonde vocês fizeram parte, né? Aonde vocês deram o sangue de vocês para levar a segurança para os bairros do Rio de Janeiro, arriscando suas vidas, subindo favelas, trocando tiro. Então são homens e mulheres que merecem o nosso apoio, merece o nosso apoio. E principalmente de você que é um deputado, é uma autoridade dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Então fica aí o pedido de socorro para você, Rodrigo Bacelar, deputado estadual Rodrigo Bacelar, que é muito próximo e é secretário também, foi secretário do chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Olha o segundo homem dentro do estado. Olha só que informação interessante. Rodrigo Bacelar, chefe da Casa Civil. Então não tenho que pedir para outro. Líder do governo, Cláudio Castro, sim, na Câmara Estadual. Então é para você, Rodrigo, que eu vou estender esse pedido. Abrace essa causa. Entre em contato com a nossa produção do programa Câmara em Foco, TV Goitacá, e vamos marcar um café para você ouvir esses homens. Para você conhecer essa história e ajudá-los a resolver. Não é fazer promessa política, mas é resolver a situação. Eu te espero, viu, Rodrigo? Eu te espero. E o Câmara em Foco vai te encontrar e nós vamos à luta. Nós não vamos desistir disso. O programa Câmara em Foco vai entrar nessa luta com vocês. E nós só vamos parar o dia que a gente vê tudo isso resolvido. A gente fica muito feliz, né, com essa manifestação aqui do nosso amigo Evandro, aqui dentro da cidade de Campo dos Goitacazes. Eu queria mandar um abraço ao deputado Bruno Dauari. Eu prometi aqui, antes de começar esse programa, que eu não ia falar o nome de nenhum dos políticos. A gente está vivendo uma campanha política e a gente sabe que tem muitos interesses. Mas o nosso interesse, ele é apartidário. Então nós temos aqui, né, como você disse, o Rodrigo Bacelar, ele foi chefe da Casa Civil. Nós temos o Bruno, uma reunião com a comissão. Nós temos o Bruno Dauari, que reintegrou dentro da vigência da Carpad 2 policiais militares aqui de Campos. Ou seja, eu e um sargento, nós criamos a Carpad junto com o comandante-geral na época, em 2019, e o Bruno Dauari, ele reintegrou 2 policiais militares baseado nessa nova legislação. E nós temos também, né, alguns dos nossos processos que já foram indeferidos na Carpad, nós enviamos para o gabinete do governador, onde quem deveria, Evandro, ter pego esses processos deveria ser o próprio Rodrigo Bacelar. Mas o que aconteceu? O corporativismo pegou esses recursos e encaminhou para o assessor Diego Faro, que eu sei que hoje não tem nada a ver com essa matéria. Então, o Diego Faro pegou esses processos e devolveu para a corporação, e a corporação mandou lá para a corregedoria, onde esses processos estão arquivados. Wallace, vocês da Coperd, vocês da comissão, vocês tentaram algum diálogo, tentaram conversar com o Rodrigo Bacelar quando ele era ainda secretário? A verdade é que você não consegue falar com a autoridade. Por exemplo, segunda-feira passada da semana... Mas vocês são uma associação. Segunda-feira passada, foi encaminhado nessa manifestação que a gente fez através de um outro deputado que também é muito ativo na causa, o nosso amigo Marcelo Dino, que é deputado da LERJ. Ele ligou na frente da gente, de todos os que estavam presentes na LERJ, e marcou uma audiência com o secretário de Polícia Militar, com Luiz Henrique. Essa agenda está marcada para sexta-feira, às 2h30 da tarde. Às 2 horas, né, de sexta-feira agora, nós,
os excluídos, estaremos em frente ao QG, aguardando ansiosamente que essa comissão ela seja recebida pelo Coronel Luiz Henrique. Então a gente pede aqui, através do seu programa, que o Coronel Luiz Henrique, comandante, secretário de Polícia Militar, receba e ouça, pelo menos, as perguntas que nós vamos fazer. A gente iria fazer essa pergunta na audiência pública, mas a audiência pública pode levar essa materialidade ao conhecimento do Ministério Público, onde essas acusações já estão. Então, se nós tivermos a possibilidade, Coronel Luiz Henrique, de conversarmos, o senhor pode deixar que eu não entro com o pé na porta, como já disseram para o senhor. Então, se a gente tiver essa oportunidade de dialogar, o senhor está dando para a gente o contraditório e a ampla defesa. E talvez o senhor tenha sido induzido em erro em vários documentos, em várias decisões que o senhor assinou colocando o policial militar na rua. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas nós já entramos com um pedido de reconsideração de ato que teria 4 dias para ser resolvido. Nós temos mais de 90 dias e não foi resolvido. Nós entramos com a queixa contra o senhor no gabinete do comandante-geral, no seu gabinete. Agora, a gente não pode não pode obrigar que os seus assessores cumpram a lei. Então, essas decisões que foram tomadas e assinadas pelo senhor, o senhor teria um prazo de 5 dias, quando a gente entrasse com um recurso, para modificá-las ou encaminhar à autoridade superior. E essa autoridade superior é o governador do estado. Então, na última parte dessa entrevista, nós vamos levar aqui algumas perguntas que poderão ser feitas ao Coronel Luiz Henrique na próxima sexta-feira, mas que a gente já pode adiantar aqui. Talvez aqueles peritos na matéria, Evandro, talvez aquelas pessoas que estão assessorando juridicamente o comandante-geral possam alertá-lo, né, se a grama é azul ou se a grama é verde. Muito interessante. E basta a gente frisar também que quando parte para um lado de liderança, de líder, muitas coisas também não chegam até ele, né? Fica engavetado. Sim. Espero que sexta-feira realmente aconteça essa reunião. Sim. Porque é de grande importância. Tudo que eles querem é dialogar, é mostrar o que eles têm, que é documentação. Porque às vezes você fala para um secretário, como diz o assessor. Um assessor. Você vai conversar com o assessor porque o secretário, o líder, manda conversar com vocês. Mas vai chegar todas as coisas atravessadas. Não vai chegar da forma que tem que chegar, né? Vai chegar do jeito que o assessor vai contar, não da forma que o Wallace Bastos contou. Então é muito interessante o coronel, ou quem seja que vai ouvir vocês, que ele realmente vai preparado para ouvir. Não manda secretários. Não é caso para secretário dele, né, um assessor dele, resolver. É um caso para justamente quem está no alto escalão resolver. Ouvir e resolver a questão. Então tudo que vocês querem hoje é o que não aconteceu ainda. É que alguém pare para ouvir vocês, é isso? Sim, ainda digo mais. Na fábula de La Fontaine, né, na grama é azul, quem chega gritando e dizendo para o leão que a grama é azul, né, é quem está discutindo com o tigre. Então, como ele chega lá gritando e falando, quem é que o leão vai ouvir primeiro? Vai ser os seus assessores, né? Então, comandante, nós gostaríamos de chegar antes dos seus assessores. Nós gostaríamos de chegar com a nossa tese. De repente, o senhor não precisa ser advogado, o senhor não precisa ser bacharel em direito para entender coisas tão simples. Que o poder que lhe disseram que o senhor tem não é absoluto. O poder que o senhor tem, ele está limitado dentro do artigo 13 do Decreto 2155 e o artigo 120, inciso 3 do Estatuto Policial Militar. A condição para o senhor excluir o praça é que ele tenha sido julgado culpado. Está bem claro na norma. A gente vai explicar de diversas formas até que o senhor entenda que a grama não é azul, a grama é verde. A grama é verde. O que me deixa muito triste com essa situação
a gente vê em redes sociais, né, várias publicações de deputados que falam que luta pela segurança pública, né, do Estado, e cria esse projeto trabalhando em cima disso. E eu não consigo entender como que um cidadão desse não para ouvir vocês. Eu não consigo entender. É muito simples. Muito simples. Você pode falar para mim? A gente vive hoje uma guerra de informação. Antigamente nós só tínhamos a mídia, né? A mídia institucional, para dizer a verdade para o povo. E hoje, o que nós estamos vivendo, Evandro? Nós estamos vivendo a era do fake news. Verdade. O que é verde e o que é azul? Só quem pode interpretar é o Supremo Tribunal Federal. A gente viu, né, aquele candidato que só tem 9 dedos durante 580 dias que ele ficou preso, que ele foi julgado por mais de 20 juízes. E no final, o advogado, excelente advogado, ele descobriu que o CPF do acusado dele era errado. Então começou tudo do zero. Coronel Luiz Henrique, da mesma forma, a gente quer mostrar para o senhor, né, que diversos vícios foram praticados dentro do PAD dos excluídos. Que dentro desses vícios, o artigo 80 da Constituição do Estado, ele não dá poder ao senhor de decidir entre dar ou não o que nos é de direito. O artigo 80 da Constituição Estadual está dizendo que o senhor tem dever, porque se o senhor assina um documento desse e depois o Ministério Público descobre que isso aqui está completamente viciado, o senhor, coronel, foi que assinou. É o senhor que tem a competência, é o senhor que tem o poder. Então, se o senhor nos der a voz, se o senhor nos ouvir, se o senhor nos der o direito ao contraditório, nós iremos explicar para o senhor a ilegalidade dessas exclusões dessas pessoas que ganharam no Conselho, dessas pessoas que depois que foram excluídas arbitrariamente da corporação, elas conseguiram lá fora modificar o ato. Existem fatos novos. Esses fatos novos diz que por negativa de autoria ou inexistência do fato, a corporação ela deve anular o ato administrativo. O nome disso chama-se repercussão obrigatória. O próprio nome, comandante-geral, já está dizendo. Então, não caia na falácia dos seus assessores que estão inventando um tal de resíduo administrativo, que estão fazendo com que o senhor assine decisões dizendo que os vícios anulatórios que nós apresentamos foram supostas ilegalidades em abstrato. Nós juntamos nos nossos recursos, Coronel Luiz Henrique, decisões, não de outros estados, como os seus assessores fizeram, nós juntamos legislação aqui do Rio de Janeiro, de 2 colegiados de desembargadores, dizendo que quando o Conselho decide, quando ele julga pela permanência do praça, o senhor deveria acompanhar o Conselho. O senhor poderia até pegar um conselho desse e anulá-lo, fazer com que os oficiais respondam porque julgaram contra a prova dos autos. Mas discordar do conselho que julgou pela permanência e excluir, o senhor nunca teve esse poder. O senhor pode sim, coronel. O senhor pode decidir, por exemplo, que o Evandro não merece ser excluído. E o artigo 13, inciso 1, diz que o senhor pode simplesmente rasgar esse processo e arquivar e manter o Evandro dentro da nossa corporação. O artigo 13, inciso 4, comandante-geral, o senhor pode pegar isso aqui que o senhor considera crime e enviar para a JMERG. E somente após a volta da JMERG, somente após a pena acessória, né, de perda de cargo, o senhor pode submeter isso aqui ao Conselho, para o senhor decidir se vai colocar na rua ou se vai aplicar uma pena administrativa, uma reforma administrativa. É isso que diz a lei. Numa aplicação de interpretação teleológica, a gente deve ver a finalidade do artigo 13 do Decreto 2.155. Numa interpretação teleológica, a gente deve ver o que o artigo 120, inciso 3 do Estatuto está dizendo. E lá, o senhor pode sim, comandante, excluir o policial militar
julgado culpado no seu conselho. Mas do contrário, infelizmente, não pode. Esse é o programa Câmara em Foco de hoje. Hoje você está ouvindo o grito dos excluídos da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E estamos recebendo aqui hoje o Wallace Basto, especialista de direito administrativo e militar. Eu vou no rápido intervalo e eu volto em 30 segundos para trazer muito mais notícias. E agora o negócio vai pegar. Me aguarde. Oferta relâmpago na Net System. 300 mega apenas R$ 99,90. Mais instalação grátis, mais aplicativos de filmes, séries e desenhos, TV digital e cursos online inclusos. Corra e aproveite. Fale conosco no WhatsApp. Net System, internet banda larga. Tá aí, estamos de volta com o programa Câmara em Foco. Hoje estamos recebendo aqui o Wallace Basto. Ele que é especialista de direito administrativo e militar do estado do Rio de Janeiro. Wallace, o que a associação hoje ela vem trazer como mostrar uma solução para se resolver a questão de vocês? Bom, Evandro, eu acho que a principal solução é o diálogo. A gente está em plena campanha eleitoral. Nós temos aqui um governador que durante os últimos anos ele não resolveu o problema. Talvez, Evandro, porque ele não tenha conhecimento de nada disso. Como a gente conversou, o comandante-geral é um homem super atarefado. Então a gente imagina o governador com toda essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que a gente tem observado que ele está rodando todo o estado do Rio, né? Não está parando. Então é porque eu te falo, às vezes um assessor não leva o que realmente o líder precisa ouvir. Exatamente. Então, nós temos, por exemplo, hoje 2 procedimentos administrativos que devem ser resolvidos por ele. Está lá na mesa dele. Mas tem mais de uma semana que ele não vai ao gabinete dele lá no Palácio Guanabara. A gente sabe que ele está em campanha, né, que essa campanha ela só termina no dia 2 de outubro, né, mas o processo administrativo disciplinar, essa comissão chamada CARPAD, a parte administrativa da polícia, ela não para, ela não está sujeita, Evandro, à lei eleitoral, ela não está sujeita à vontade dos governantes, nada disso. O que a gente fala é sobre lei e direito. Então, se nós tivermos o contraditório e ampla defesa, a gente pode resolver isso ainda antes que isso passe a ser abuso de autoridade, prevaricação, condescendência criminosa, supressão de documento público, improbidade administrativa e associação criminosa. A gente não quer nada disso, a gente não quer briga, a gente quer a lei e o direito. Então a gente pede encarecidamente ao governador Cláudio Castro que tire esses processos da mão do Diego Faro, aí no gabinete do governador, e passe para as mãos do seu chefe de gabinete. Talvez ele possa receber essa comissão, que não será de muitas pessoas, 2, 3 no máximo, né, para nós discutirmos matéria de direito muito simples. Se os vícios anulatórios, eles podem anular ou não o processo administrativo disciplinar. Nós já conseguimos, Evandro, desde 2019 para cá, diminuir de 300 para 30 exclusões que acontecem na corporação. A gente sabe que os maus policiais, eles devem ser excluídos sim, mas dentro do devido processo legal, dentro da ampla defesa, dentro do contraditório, dentro da paridade de armas. A gente não pode colocar um policial na rua apenas porque um grupo de oficiais dentro dessa caixa preta da corregedoria quer que coloque na rua. Não, Evandro, o que a gente está pedindo através do seu programa é que a gente tenha direito a esse contraditório. Que o Coronel Luiz Henrique, secretário de Polícia Militar, nos atenda na sexta-feira. Não fuja. Não mantenha a estratégia do silêncio administrativo. A gente não morde. A gente só quer conversar. Antes que isso chegue nas mãos do juiz através de uma ação civil pública. Então essa documentação já se encontra no gabinete do governador.
Sim. Então nós vamos falar diretamente para o governador também. Eu tenho certeza que esse programa vai chegar até o governador Cláudio Castro, que prega muita paz, o trabalho digno, né? E prega ser um bom administrador do estado do Rio, e tem feito um bom trabalho, é claro. A gente não vai negar isso. Governador, talvez esse documento não chegou ainda nas suas mãos, mas hoje, através do programa Câmara em Foco, o senhor está tomando conhecimento de tudo que está acontecendo. Então eu te peço, quem sabe o senhor também na sexta-feira não marque com eles e vá nessa reunião para que o senhor, como administrador do estado do Rio de Janeiro, possa ouvi-los e entender o que eles estão querendo de verdade. Porque tudo o que eles querem é que o senhor e a sua comissão de secretários possa ouvi-los. Não é nada, eles estão pedindo dinheiro, eles não estão implorando por vaga de empregos, eles só querem ser ouvidos, somente isso. Então, governador Cláudio Castro, fica aqui também o nosso pedido de socorro ao senhor, como tem muita gente pedindo aqui, né? Nosso grito de socorro. O programa Câmara em Ribeiro, hoje olhando nessa câmera, olhando nos seus olhos, governador, estamos pedindo socorro ao senhor, para essa classe que veio aqui no programa Câmara em Foco para relatar para nós tudo o que está acontecendo. Então tá aí, se o governador não sabia, agora está sabendo, Wallace. Agora está sabendo, porque esse programa vai chegar até ele. Bom, eu só tenho que agradecer, né, aqui ao programa. Eu só tenho que agradecer aqui o empenho do nosso amigo Evandro, e eu vou transformar esse podcast, vou colocá-lo num pendrive e encaminhar ao nosso coronel, né, com a sua autorização, sim, ao coronel Luiz Henrique, porque muitas coisas foram faladas aqui, muitos artigos foram comentados, ele pode verificar isso. Eu vou até falar, Wallace, estou cortando um minuto, eu vou até falar pelo coronel. Talvez eu tenha certeza que ele não está sabendo nem de 50% do que realmente está nessa do... E através desse podcast, ele vai te ouvir o mais antes possível. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza. Bom, eu só tenho que agradecer então a sua empresa, a esse podcast. Eu tenho só que agradecer a todos os amigos que compareceram aqui pessoalmente, a TV Goitacá. TV Goitacá, né? Em Campos dos Goitacazes. Então está nascendo aqui, né, uma voz que pode ser que chegue aos ouvidos do governador Cláudio Castro. Então a gente pede tua autorização para enviar esse podcast para o Coronel Luiz Henrique. E, Coronel Luiz Henrique, nós temos apenas 10 perguntas para fazer para o senhor. E essas 10 perguntas a gente precisa que o senhor encaminhe para o governador Cláudio Castro. A gente pode resolver isso aí na sexta-feira e colocar uma pedra bem grande, e em vez da gente fazer um ato de desagravo, a gente fazer um ato em frente lá ao QG, lá na Evaristo da Veiga, de comemoração. Mas comemorar nenhuma vitória, porque comemorar a lei e o direito não é comemorar, é obrigação nossa. E o que a gente pede ao senhor, Coronel Luiz Henrique, é que apenas nos ouça, porque eu tenho certeza que o seu coração não vai deixar que essas arbitrariedades continuem acontecendo dentro da corporação. Eu acredito nessa reunião, eu acredito no coronel, acredito no governador Cláudio Castro e quero também acreditar nos deputados estaduais. Eu sei que essa programação vai chegar até vocês, deputados. E eu tenho certeza que muitos deputados vão estar lá com vocês nessa reunião. Eu tenho certeza disso. Bom, conte sempre comigo, com o programa Câmara em Foco, com a TV Goitacá. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, em nome de todos os excluídos. Sinta-se abraçado pelo programa Câmara em Foco. E a você, que é um dos excluídos, não desista, porque a sua vitória está nas suas mãos. A união faz a força e juntos sempre seremos mais fortes, tá bom? Que Deus abençoe. Eu sou Evandro Ribeiro e esse foi o programa Câmara em Foco de hoje pela TV Goitacá. Quero agradecer a Newnet TV, a Speed TV, a Ver TV, a
Me fugiu várias aqui agora, irmão, que é muitas transmissões, né? Muitas TVs, elas republicam o nosso programa. Eu sou muito grato, tá? A todos vocês. Isso mostra o conteúdo, isso mostra que somos um programa sério de verdade, aonde outras TV, elas republicam os nossos programas. Eu quero deixar aqui o meu abraço para Ver TV, Speed TV, a todas as TVs que nos acompanham, aquele abraço do seu amigo Evandro Ribeiro. Esse foi mais um programa de hoje e eu quero agradecer a todos que vieram conosco nessa programação através das redes sociais, você que está no YouTube, você que está no Instagram, no Facebook e em todos os canais aí da nossa TV, no WhatsApp. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado, até terça-feira, querendo Deus. Eu sou Evandro Ribeiro, programa Câmera em Foco pela TV Goitacá. Fique com Deus, porque com Deus eu vou.